Aleluia. Graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Você que entende que todo um culto é preparado e direcionado pelo Espírito de Deus, e a palavra que é pregada, todas as vezes que você se dispõe, seja por uma live, seja presencial, a ouvir a palavra de Deus, ela vai encontrar no seu coração repouso e dar a você direcionamento, dar a você entendimento, dará a você consolo. Muitas coisas são feitas enquanto a palavra está sendo pregada, inclusive a fé. A fé sempre vai vir de uma maneira, vai vir de ouvir a palavra de Deus. Não existe outra maneira de você conseguir uma fé legítima, uma fé que venha de Deus, a não ser ouvindo a palavra de Deus. Quinta-feira nós vamos fazer um culto de ação de graças e será uma live, pela campanha maravilhosa que Ele nos deu, no esconderijo do Altíssimo. Nós, durante 7 semanas, estivemos ali no texto do Salmo 91, descobrindo coisas, entendendo coisas que o Senhor, o nosso Deus, nos revelou, coisa que o Senhor, o nosso Deus, nos mostrou no Salmo 91. E quinta, nós vamos agradecer a Deus por tudo isso, agradecer por 7 semanas de bênçãos, 7 semanas reveladas. Domingo nós estaremos de forma presencial 10 da manhã, e também estaremos de forma presencial 5 da tarde, às 17 horas. O decreto ele se estende até o dia 7 de julho, e nós estaremos, conforme a lei que está sendo imposta, obedientes. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem propósito para todas as coisas. Nós, a comunidade Filadélfia, temos disposição para cultos presenciais, mas todas as vezes que tivermos essa imposição do nosso governo, nós estaremos em live. E acredito que Deus tem o seu propósito nas lives, de alcançar pessoas que não estariam aqui de forma presencial. O culto também fica gravado, fica no YouTube, fica à disposição de pessoas que em um momento entendem de assistir um culto, de assistir uma mensagem, e Deus sempre vai falar com elas. Quero dizer, Filadélfia, que eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo através da sua vida. Deus está usando a comunidade Filadélfia de uma maneira edificante. Eu particularmente que sei o que os irmãos dessa igreja estão fazendo, como os irmãos dessa igreja estão amando, como eles estão servindo, como eles estão se rendendo, como eles estão ofertando, como eles estão trabalhando para Deus, é incrível. Eu estou muito ministrado com a comunidade e eu louvo a Deus pela sua vida, Filadélfia. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão. Estamos osso com osso. O nosso desafio é grande, o nosso desafio realmente é difícil de se narrar, mas quando eu vejo o que Deus está fazendo através da sua vida, eu compreendo, Deus está nesse negócio, Deus está operante, e nós estamos vivendo milagres diários nessa obra, estamos vivendo milagres diários. Hoje particularmente eu estou muito feliz com o que eu vi, com o que eu testemunhei da parte dos irmãos na obra. Eu quero falar de algo muito interessante hoje. Eu quero falar de algo que parece até ser contraditório. Nós vamos dar uma olhadinha na vida do profeta Elias, um homem conhecidíssimo nas Escrituras, um homem que foi usado em sinais, em maravilhas, que é difícil encontrar em outros personagens da Bíblia. Elias é muito único na sua história, mas olhando para a vida de um homem tão consagrado, olhando para a vida de um homem que experimentou milagres que nós narramos, e é difícil de visualizar na mente, tamanhas são as obras que Deus fez através de Elias. Quando nós olhamos para a vida do Elias, alguns de nós até ora o que Eliseu orou. O Eliseu, que era discípulo do Elias, ele orou: Senhor, me dá porção dobrada do que o Senhor deu para o Elias. E um dia eu quero falar dessa porção dobrada, que não foi só o Eliseu que orou. Nos dias de hoje, muitos homens,
Muitos crentes, muitos profetas, muitos pastores oram pedindo a porção dobrada que o Eliseu pediu, que estava sobre a vida do Elias. Mas nem tudo na vida do Elias era mar de rosas. Nem tudo na vida do Elias eu e você gostaríamos de viver. Quando nós lemos o que eu vou ler para você e explicar para você, você vai perceber que o Elias nunca foi um super-homem. Sempre foi um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões e desejos. Ele foi um homem muito usado por Deus, mas ele sofreu situações que talvez você se identifique hoje nessa live. Eu vou ler para você o livro de 1 Reis, o capítulo é 18, eu vou ler a partir do versículo 38, depois contextualizo algumas coisas para você compreender melhor. Mas o 1 Reis 18, 38 diz assim: então fogo do Senhor caiu do céu e queimou completamente o sacrifício, o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras e o chão também queimou. Também aquele fogo secou toda a água daquela valeta. Quando o povo viu o fogo cair do céu, todos caíram prostrados, todos gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias, em meio que o altar incendiado pelo fogo que caiu do céu, ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles prenderam e Elias os fez descer até o riacho de Quizon e lá matou todos eles. Elias disse então para o rei Acabe: vá comer, rei, vá beber, rei, pois já estou ouvindo o barulho de chuva, e é chuva pesada. Então o rei Acabe, ele foi comer e foi beber, mas o profeta Elias, ele subiu para o alto do Monte Carmelo. Ele dobrou-se até o chão, ele se prostrou, ele se ajoelhou, pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse para o moço que o acompanhava: vá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo. Ele foi, ele olhou, mas nada tinha lá, e ele disse: não tem nada. E 7 vezes Elias mandou aquele moço voltar e olhar. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando, Elias, no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, choveu muito forte, e o rei Acabe partiu de carro para Jezreel. Eu gosto muito desse 46, que passa desapercebido sempre que as pessoas leem. O poder do Senhor veio sobre o profeta Elias, e ele prendeu a sua capa no cinto, e correu cheio do poder de Deus, e alcançou e passou o Acabe que estava com seus carros e cavalos. Parece que é uma cena engraçada, onde o profeta Elias correu cheio do poder de Deus. Embora o rei estivesse a cavalo e adiantado no seu passo, o profeta, cheio do Espírito de Deus, alcançou e ultrapassou o rei Acabe. No contexto da nossa história, igreja, nós que conhecemos o profeta Elias, nós olhamos para o episódio, mas os capítulos que antecedem esse que eu acabei de ler com você, fala que 3 anos e meio atrás, o profeta Elias, ele profetiza em todo Israel. E as palavras de Elias são essas: não choverá, nem orvalho descerá em todo Israel, senão segundo as minhas palavras. Um profeta tão poderoso quanto esse, viu Deus honrar cada uma das palavras da sua boca,
não choveu durante 3 anos e meio, nem orvalho desceu durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que após ele ser o homem que profetiza em todo Israel, uma profecia tão difícil quanto essa, ele desce ao rio Querite, um riacho, para suprir a sua necessidade de água. Não tinha chuva. Enquanto aquele rio estava vivo, ele bebeu daquela água, e a Bíblia diz que corvos levavam para ele pão e levavam para ele carne. Corvos levavam pão, corvos levavam carne. Ele bebia do rio, mas sem chuva, o rio morreu, o rio secou. Deus direcionou ele para Sarepta, para a casa de uma viúva. Ele chegou à casa de uma viúva, e você conhece a história. A viúva o recebeu com o seu último bocado de farinha e de azeite, fez um pão, deu para ele comer primeiro, e quando ele come o último bocado de pão daquela viúva e seu filho, ele profetiza: não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar o azeite na sua botija. E ali se cumpriu também essa profecia. Durante os anos que Elias ficou ali, não faltou a farinha, não faltou o azeite, onde a necessidade da comida foi suprida através desse milagre. A Bíblia fala que no interim o filho da viúva morreu. Elias estava ali na casa da viúva, comendo e bebendo, o filho morre, a viúva imediatamente vai até o profeta, reclama. O profeta pega o menino morto, sobe no andar de cima, ora, o menino volta à vida. O profeta entrega ao menino nas mãos da viúva: eis aí o seu filho. Quando nós olhamos, irmão, é uma sequência de milagres tão grande que impressiona. 3 anos e meio se passa, Elias volta a Israel e volta a procurar o rei Acabe e sua esposa Jezabel. E acontece o que eu li com você. O Elias então confronta o rei Acabe, diga: o rei Acabe, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Azerá, vamos ao Carmelo, separa aí 2 animais, 2 bezerros, separa aí lenha, façamos no Carmelo um sacrifício, mas que nenhum homem acenda o altar com fogo. Se for Baal o Deus verdadeiro, que Baal acenda o altar com fogo vindo do céu. Mas se for o Senhor o meu Deus, o Deus verdadeiro, que venha fogo do céu e acenda o altar. Eu li com você o episódio. Eles estão lá no Monte Carmelo. 400 profetas de Baal estão se cortando, estão orando a manhã inteira. 450 profetas de Aserá também estão ali, invocando o seu Deus para que fogo caia. E Elias, se você ler na sua casa o 1 Reis 18, Elias brinca com os profetas. Como não cai fogo nenhum, o Elias fica: será que ele está dormindo? Como não cai fogo nenhum, ele fala: mas será que Baal está viajando? Como não cai fogo nenhum, eles falam: será que ele está muito ocupado? Passou-se o meio-dia, chegou a hora do sacrifício da tarde. Então, como não caiu fogo durante toda a manhã e parte da tarde, Elias então fala: agora eu vou invocar o meu Deus. Ele separa a lenha seca, ele põe o bezerro, mas só que ele faz mais uma coisa. Ele pede que eles coloquem 4 jarros de água sobre aquela lenha, sobre aquele animal. Aí ele fala: faz segunda vez. Eles põem 4 jarros de água de novo. Ele faz: faça a terceira vez. Eles põem 4 jarras de água. Aquilo virou um córrego de água em volta do altar, a madeira completamente molhada, o animal completamente molhado. Então Elias invoca a Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, para que todos vejam que só o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo. Quando ele fala o que fala, a Bíblia diz que uma coluna de fogo desce e consome a lenha, consome um animal,
consome as pedras daquele altar e seca toda aquela água, aquele córrego que estava ali. Quando as pessoas que estão no Monte Carmelo, observando os profetas de Baal, que ficaram a manhã inteira e parte da tarde, nada aconteceu, e uma única oração de Elias, desce fogo e consome tudo, um terror invadiu o coração de Israel. Eles se prostraram imediatamente e gritavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias então fala para aqueles homens: prendam os profetas de Baal, prendam os profetas de Aserá. Eles foram presos, levados até um rio Quizon, onde Elias matou todos. Elias mata todos, olha para o rei Acabe, 3 anos e meio sem chuva. Rei Acabe, vá para sua casa comer, vá para sua casa beber, porque vai vir uma chuva e vai ser forte. O rei Acabe pega o seu carro e vai descendo o Carmelo, vai indo para o seu palácio. O Elias sobe mais o monte, vai ao cume, chama os seus servos, se prostra, e ele começa a orar e diz para o seu servo: dá uma olhada para o lado do mar, vê se tem nuvem. Ele volta: não tem nuvem nenhuma, meu senhor. Faz de novo, por 7 vezes ele faz. Na 7ª vez o moço, o servo de Elias, fala: meu senhor, uma pequena nuvem do tamanho do punho da mão de um homem se levantou. Imediatamente Elias se levanta e disse: a chuva do Senhor vai vir, a chuva do Senhor vai inundar, a chuva do Senhor vai regar. A Bíblia diz que Deus enche o profeta de poder e ele sai correndo, descendo do cume do Carmelo. Eu já estive no Carmelo, irmão, é um monte alto. Ele desce correndo a pé e ele alcança o rei Acabe, que estava a cavalo, já adiantado. E uma das coisas que acontece, começou a chover tanto que o carro que o rei estava sendo puxado pelos cavalos atolou no barro, e ali acontece uma situação. Eu não quero entrar nessa situação. Eu quero chegar no momento em que nós estamos, meu irmão, numa sequência de milagres há 3 anos e meio. Nós olhamos para a vida do Elias, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. 3 anos e meio passam, ele volta, confronta o rei, é milagre, é milagre, é milagre. Quando o rei Acabe chega no palácio e fala para sua esposa Jezabel, a endemoniada, Jezabel, ela fala uma frase, e eu quero ler essa frase com você. No capítulo 19, é a sequência do 18 que eu acabei de ler, está escrito assim: ora, Acabe contou tudo para Jezabel, o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada, que comiam na mesa de Jezabel. Por isso Jezabel mandou um mensageiro procurar o Elias para dizer o recado: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. Eu vou te matar, Elias. Elias teve medo. Elias fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Ele entrou no deserto caminhando 1 dia a pé. Chegou debaixo de uma árvore. Sentou-se debaixo dessa árvore e orou, pedindo a morte para Deus. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, se deitou debaixo daquela árvore, dormiu. De repente um anjo lhe tocou e disse: levanta e coma. Elias olhou ao seu redor, viu junto à sua cabeça que havia pão assado na brasa e um jarro de água. Então ele comeu e bebeu, dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levanta-se e coma,
pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Perceba você, irmão, um profeta como Elias, numa sequência de milagres incrível de anos, acabou de ver o fogo cair do céu, acabou de ver enegrecer e chover chuva pesada de atolar o carro do rei. Ele ouviu uma notícia e desabou. Pastor, como é que uma pessoa que vem numa sequência de milagres de 3 anos e meio, como essa, ele viu a chuva não caiu 3 anos e meio, ele viu a farinha multiplicar, pastor, ele viu o corvo trazer carne, ele viu o filho da viúva ressuscitar, ele viu fogo cair do céu, ele viu chuva, ele viu tudo. Uma notícia, Jezabel mandou o mensageiro. Se amanhã a essa hora não acontecer com Elias o que aconteceu com meus profetas, que os deuses me castiguem. Aquilo o abalou de uma maneira que ele fugiu para o deserto, caminhou um dia, sentou debaixo de uma árvore e orou pedindo a morte. Pastor, onde o senhor quer chegar com esse entendimento? Que nós, irmão, como Elias, somos homens. Nós, como Elias, somos sujeitos às mesmas paixões e desejos. Você pode estar vivendo um tempo de bênção tão grande, e você pode resumir a sua vida dizendo: pastor, é tanto milagre, é tanta bênção, e Deus está operando, e Deus está fazendo, e Deus está operando, e Deus está fazendo. De repente, vem uma notícia ruim, e o homem de Deus desaba, a ponto de pedir a morte, a ponto de dizer: Deus, eu desisto, a ponto de dizer: Deus, me leva. Eu me identifico muito com essa mensagem, porque eu testemunhei a você que nesse período que eu peguei coronavírus, eu fiquei tão mal, eu fiquei a ponto de morrer, e antes do coronavírus me matar, eu já estava pedindo a Deus: me leva, Deus me mata, acaba com esse sofrimento, não aguento mais. Eu dei esse testemunho para a igreja. Mas, irmão, pode ser que hoje, você que está ouvindo essa live, você fale: pastor, eu recebi uma notícia hoje, eu desmontei, eu desabei, morreu um ente querido, pastor, foi morto, uma pessoa que estava cheia de vida, morreu subitamente num acidente. Chegou a notícia para mim: pastor, chegou uma notícia para mim agora, eu vou ser preso. O que? Chegou as polícias aqui na minha casa, eu vou ser preso, eles estão com um mandato de prisão para mim, eu vou ser preso. Eu desabei. Pastor, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou cheio do Espírito Santo, pastor, eu estou vendo milagre. De repente chegou lá, é mandado de prisão. De repente chegou lá, morreu, foi súbito. De repente chegou lá, você está falido. De repente chegou lá a notícia ruim, que eu não sei qual é, estou dando alguns exemplos. Mas uma notícia ruim na vida de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu, meu irmão, estou usando a vida do profeta Elias, que não é pouco não, hein? Não é brinquedo não, hein? Esse profeta poderoso em obras, vivendo em milagres e milagres, uma notícia ruim desestrutura Elias completamente, a ponto dele fugir e pedir a morte. Só que quando eu vejo o que Deus faz, me interessa. Algumas pessoas, elas falam assim: pastor, quando nós oramos a Deus e alguma coisa de sobrenatural vem sobre as nossas vidas, pastor, nós esperamos coisas da parte de Deus que muitas vezes não vem como a gente espera. Pastor, como é que Deus resolveu o problema do Elias, que desestruturou emocionalmente, desabou, fugiu, pediu a morte? Como que Deus resolve um problema desse, pastor?
Irmão, o jeito que Deus resolveu é lindo, mas é simples demais. Eu aprendo muito com Deus. Nosso Deus é simples. O nosso Deus não dá tiro de canhão para matar passarinho. Nós, quando estamos desestruturados emocionalmente, o mundo acabou para nós. Mas Deus ri de uma coisa dessa. Por quê? Porque são apenas as emoções que saíram do trilho. As emoções, meu irmão, que estão confundidas por causa da informação. Eu estou sofrendo abalos emocionais, mas é apenas emocional. Deus, para resolver a questão com Elias, ele usa duas coisas: pão e água, e uma boa noite de sono. Pastor, quando alguém está cansado, quando alguém, pastor, está desestruturado, quando alguém está a ponto de desistir até da própria vida, como é que Deus resolve um negócio desse? O nosso Deus hoje está dizendo para você: primeiro, se você está cansado e sobrecarregado, e se suas emoções saíram dos trilhos, se você desabou emocionalmente, não é para desistir, não precisa. Pastor, o que eu faço? Você, em vez de desistir, precisa descansar. Você precisa dormir, irmão. Em vez de desistir, você precisa se alimentar bem. O que trouxe força emocional para o Elias foi uma boa noite de sono, foi um jarro de água e foi um pão assado na brasa. A Bíblia diz que Deus fez isso por 2 vezes. E ele encontrou força suficiente para 40 dias e 40 noites de caminhada, sem nenhum tipo de desequilíbrio emocional ou físico. A Bíblia não narra nenhum tipo de murmuração. A Bíblia não narra nenhum tipo de desistência. A Bíblia deixa claro que a boa noite de sono, o pão e a água foi suficiente para colocar aquele homem de pé. Irmão, se você vem, porque fazer o bem também cansa. Fazer o bem exige situações emocionais. Eu, como pastor, às vezes me deparo com pessoas completamente atingidas no seu emocional. Estão em pranto, estão chorando, estão gritando, estão em dor, estão enterrando seus entes queridos. Elas estão sofrendo perdas financeiras tão grandes a ponto de falência. E eu testemunho muitas vezes tudo isso. Por mais que eu encontre estrutura, irmão, você está diante de um ambiente desse, aquilo interfere nas suas emoções, nos seus pensamentos. Quanto mais você vê situações difíceis, irmão, se você for num hospital e vê um morrendo aqui, um amputando lá, um cirurgia ali, aquilo te deixa com a cabeça emocionalmente perturbada. Elias, ele vinha vindo de 3 anos e meio e vendo tanta coisa. Irmão, ele acabou de ver a morte de 850 homens. Ver uma morte, irmão, já não é fácil. Imagina 850, uma atrás da outra, assim, ó. Aquilo mexeu com ele. Ele já vinha, meu irmão, de 3 anos e meio, comendo só o mínimo. Não tinha regalia, não tinha gozo. Era o mínimo para sobreviver. Ele estava sempre diante de pressão, porque o rei Acabe queria matá-lo. 3 anos e meio, o Acabe ficou procurando Elias para matá-lo. Ele está agora obedecendo a Deus. É fogo caindo, é chuva vindo, e ele recebe a notícia dessa Jezabel, que amanhã vai matá-lo, irmão. E ela era a rainha, não tinha ninguém mais poderosa ali naquele momento. Se ela falou que ia matar, ela vai matar. Ele se encheu de medo e fugiu, pediu a morte, emocionalmente estruturou. Mas, o pastor, o que Deus fez? Caiu um raio do céu. O céu abriu e ele ouviu a voz audível de Deus. Pastor, como é que Deus resolveu esse problemão? Uma boa noite de sono, um pão assado na brasa e um jarro de água, o descanso. Ele dormiu, ele comeu, ele bebeu. Existem momentos da nossa vida que são tão difíceis que nós pensamos em desistir, porque não aguentamos mais. Mas a palavra de Deus hoje não está mandando você desistir, está mandando você descansar. Come, bebe, dorme.
Você vai encontrar forças físicas e emocionais para continuar a sua carreira, para continuar o seu negócio, para continuar o seu casamento, para continuar a sua vida. Você, irmão, quando recebe uma notícia ruim, se você desestruturar, é bíblico. Isso acontece com grandes homens de Deus, como Elias. Mas a maneira de se resolver não é uma maneira como eu e você pensamos que fosse. O céu não vai rasgar, irmão, para esse problema ser resolvido. Deus, Ele não vai dar tiro de canhão para matar passarinho. Descansa, come, bebe, se recompõe, se alinha e continua caminhando, e continua seguindo esse Deus, e continua servindo. A história do Elias, sabe como ela termina? A história do Elias, meu irmão, nem Elias pedindo para morrer, Deus matou. Descansou, seguiu o caminho, e mais para frente nós vamos ler que Elias não morre. A Bíblia fala que Elias é arrebatado vivo ao céu, num redemoinho, em carros de fogo. Ele é arrebatado vivo. Eliseu testemunha, e Eliseu que queria a porção dobrada, Elias subindo para o céu, não porque estava morto, sendo arrebatado em vida, jogou o seu manto, jogou a sua capa, e ele, quando a tomou, recebeu a porção dobrada do que estava sobre a vida de Elias. Irmão, Elias nunca morreu. Elias nunca morreu. Pastor, como é que alguém que pede a morte não morre? Olha como Deus é, irmão. Deus olhou para o Elias, embora o Elias não soubesse disso. Deus olhou para Elias, que estava pedindo a morte, porque o seu emocional estava abalado. Deu descanso, deu pão, deu água, resolveu, caminhou, trilhou. Deus fala com ele mais para frente de algumas coisas, mas depois que ele anda 40 dias numa direção, fugindo de Jezabel, só para você saber, quando Deus fala para ele, ô Elias, volta pelo mesmo caminho que você veio. E Elias tem que voltar tudo e encarar Jezabel frente a frente. Irmão, só tem um jeito de resolver problemas, é encarando. Só tem um jeito de resolver problemas, é encarando. Qual é a notícia que te desabalou? Porque, irmão, assim que Elias se recompõe, ele caminha, Deus permite 40 dias, eu penso que Deus deixou 40 dias ele caminhando para esfriar a cabeça. Quando Deus fala com ele, a primeira coisa que Deus fala, ele diz o quê? Volta pelo mesmo caminho que você veio, porque nós vamos resolver aquilo agora, você está pronto. Embora Elias tenha encontrado forças, comendo pão e bebendo água por 2 noites, ele leva 40 dias para chegar num lugar. Deus fala com ele, se meu irmão ele fizesse o mesmo trajeto, é mais 40 dias para ele voltar. Então nós estamos falando aí basicamente, meu irmão, de 3 meses, para que tudo aquilo fique perfeito, e Elias tenha a condição de enfrentar Jezabel, cheio do poder de Deus, pronto, estruturado emocionalmente, fisicamente, e o homem nem morre, Deus o arrebata vivo. Irmão, talvez você nem acredite nisso, como Elias nem estava esperando isso, mas a Bíblia fala que nós, a igreja de Jesus, vamos ser arrebatados vivos em glória, e isso não é novidade. E o Elias não era o primeiro, hein? A Bíblia fala aí de um Enoque aí que também já foi arrebatado vivo, já tinha sido um homem arrebatado vivo, ele foi o segundo. E a igreja de Jesus está debaixo dessa promessa de arrebatamento. Jesus vai voltar num piscar de olhos e vai levar a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Talvez você que está pedindo a morte nem vai passar pela morte, vai ser arrebatado vivo em glória. Irmão, irmã, tudo isso que você está passando, essa notícia que te desestruturou, isso vai passar. Você vai se recompor, você vai ficar de pé, e você vai enfrentar essa notícia, esse problema de frente, e cheio do Espírito Santo, você vai triunfar outra vez. Você ainda vai rir de tudo isso,
Você ainda vai olhar para trás e vai falar: eu que pedi a morte agora, não estou querendo morrer, estou querendo ser arrebatado vivo. Irmão, é hora de você dizer: mais um round. Pastor, mas eu já apanhei, hein? Eu já sofri, hein? Eu sei, mas não desista. Se levanta nesse pão, se levanta nessa água, se levanta nessa noite de sono, se levanta depois dessa caminhada aí de 40 dias. Mais um round. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para dizer para você que está aí ouvindo essa live. Que você possa hoje, na sua oração, antes de você dormir, usar essa expressão e falar para Deus e falar para o seu inimigo: Deus, me dê força para mais um round. Inimigo, é nesse último round que eu vou te vencer. Parece que eu estou acabado, parece que eu estou destruído, parece que eu estou desestruturado, mas eu já encontrei em Deus a palavra que me fortalece, que me põe de pé para vencer, seja o que seja. Em Cristo Jesus, irmão, você vai vencer. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus negócios, eu abençoo, meu irmão, você na área emocional, que o Senhor coloque você em alinhamento outra vez. Fisicamente, que você encontre estrutura e força nesse pão, e esse pão é o pão da vida, é Jesus, e essa água é a água, meu irmão, que flui do trono de Deus. O Espírito Santo é esse alimento que vai te dar força, o pão da vida e o rio de Deus. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.